Olá, eu sou o professor Bispoeta, o seu professor de língua portuguesa. O português com açúcar de Bispoeta. O português com açúcar, falado do lado de cá, difere da língua de lá, usada em terras de Salazar. Me dá um copo, por favor. Espanta os irmãos lusitanos e alguns brazucas puritanos, causando verdadeiro pavor. Nossa língua brasileira tem muitos outros falares, diferentes de outros mares, cada região à sua maneira. O português europeu é uma língua mais dura, com certo tom de agrura, e o brasileiro rompeu não só os laços de colônia, destravamos nosso falar e ampliamos nosso radar, do sul até a Amazônia. Mas mantemos alguns pontos de contato com Portugal e tentamos, afinal, evitar quaisquer confrontos. E aproveito para pedir para você, já no início da nossa conversa, primeiro, que você continue assistindo, investindo o seu precioso tempo, assistindo a nossa teleaula, que hoje vai tratar a respeito do verbo em sua 19ª parte, e também inscreva-se no canal, porque nós precisamos de ter, logicamente, pessoas que assistam ao nosso canal. Precisamos manter esse contato para que o YouTube mantenha o nosso canal no ar. Se não tiver audiência, não tem canal, é tirado do ar. E compartilhem sempre e toquem no sininho para receber as notificações. Muito bem, agora vamos prosseguir, conforme já dissemos, o nosso verbo na sua 19ª parte. É uma continuação do que nós já tratamos na 8ª parte. Há outros particípios, regulares ou irregulares, que se usam indiferentemente na voz ativa, auxiliares ter e haver, ou passiva, auxiliares ser, estar, ficar, conforme se assinalou entre parênteses, naquele quadro da lição da 18ª parte. Segundo, há uns poucos particípios irregulares terminados em "e", em geral de introdução recente no idioma. Entregue, por exemplo, o mais antigo, aceite, assente, empregue. Esse empregue particularmente em Portugal. Eu pus aqui a sigla de PT, que é a sigla de Portugal. Locução verbal. Verbos auxiliares. Chama-se locução verbal a combinação das diversas formas de um verbo auxiliar com o infinitivo, gerúndio ou particípio de outro verbo que se chama principal. Hei de estudar, estou estudando, tenho estudado. Essa forma de se dizer hei de estudar é uma forma já não muito usual nos nossos dias. Aliás, o futuro que nós usamos hoje, o futuro do presente, foi tirado justamente daqui. Hei de estudar, que forma estudarei. Percebem? Então todo o futuro foi tirado desse verbo que já não se usa tanto, e essa expressão já não se usa tanto, hei de estudar, hei de vencer, substituída por vencerei, ou estudarei, ou mais modernamente ainda, vou estudar ou vou vencer. Tudo bem? Estou estudando, tenho estudado. Muitas vezes o auxiliar empresta um matiz semântico ao verbo principal, dando origem aos chamados aspectos do verbo. Entre o auxiliar e o verbo principal no infinitivo, pode aparecer ou não uma preposição de, em, por ou a, ou ainda para. Na locução verbal é somente o auxiliar que recebe as flexões de pessoa, número, tempo e modo. Haveremos de fazer, estavam por sair, iam trabalhando, tinham visto. Da arbitrariedade do uso é que depende o empregar-se, em alguns casos, a preposição e, em outros, omiti-la.
Também pode ocorrer, em vários casos, a alternância da preposição. Começar a, de, fazer. São duas formas de expressão. Pausa para a água. O que vocês estão achando? Estão acompanhando? Estão gostando? Estão tendo dificuldades? Não se assustem nunca com as lições da língua portuguesa. A nossa língua é muito fácil. O que nós precisamos saber é o que nós já sabemos no dia a dia. Estudar uma gramática ou mesmo estudar informações de linguística como o português da gente são muito importantes também para nós enriquecermos o nosso vocabulário, tudo bem? Prosseguindo. Várias são as aplicações dos verbos auxiliares da língua portuguesa. Número 1. Ter, haver, raramente, e ser, mais raramente. Se, com o particípio do verbo principal, para constituírem novos tempos, chamados compostos, que, unidos ao simples, formam o quadro completo da conjugação da voz ativa. Estas combinações exprimem que a ação verbal está concluída. Temos 9 formas compostas. Indicativo: A. Pretérito perfeito composto. Tenho ou hei cantado, vendido ou partido. B. Pretérito mais que perfeito. Tinha ou havia cantado, vendido ou partido. C. Futuro do presente composto. Terei ou haverei cantado, vendido ou partido. D. Futuro do pretérito composto. Teria ou haveria cantado, vendido ou partido. Notem que aqui está sendo sempre estão sendo oferecidas as duas possibilidades. Teria ou haveria. Mais modernamente é muito provável que se use o teria. Teria cantado, teria vendido ou teria partido. Tudo bem? Observação muito importante. A língua moderna pôs de lado a forma tive cantado, corrente no português antigo. Subjuntivo. Letra A. Pretérito perfeito. Tenha ou haja cantado, vendido ou partido. B. Pretérito mais que perfeito, tivesse ou houvesse cantado, vendido ou partido. E letra C, futuro composto, tiver ou houver cantado, vendido ou partido. E mais uma vez aqui, percebemos que é mais comum encontrarmos a expressão tiver cantado, tiver vendido ou tiver partido. O haver ainda é usado em menor escala. Tudo bem? Agora, nós vamos falar um pouco sobre essas expressões aqui, que querem dizer todas a mesma coisa. Esse verbo que eu coloquei aqui é um verbo que não é muito usado, não chega a ser um palavrão, mas é uma palavra não muito aceita socialmente, que é mijar, que é uma atitude comum que nós fazemos, é uma necessidade fisiológica que todos fazemos. Entretanto, a palavra em si não é muito aceita socialmente, que equivale a fazer xixi, ir ao ou no banheiro, urinar, que também algumas pessoas, para fugir dessa questão de não dizer exatamente o que vão fazer, dizem eu vou ao toalete, eu vou fazer o número 1 ou o número 2, é outra forma de se dizer também o mesmo assunto. Ir ao WC, não sei se as pessoas conhecem essa expressão, WC, water closet, que é o banheiro em inglês. Ou, se for em Portugal, casa de banho, eu vou à casa de banho. Vejam, então são várias formas de se expressar a mesma situação, essa necessidade fisiológica que eu coloquei aqui. Tem uma história que eu faço questão de compartilhar com vocês, retirado do português da gente. É uma história real, retratada por uma professora de alunos do ensino fundamental. Um desses alunos diariamente perguntava para ela: professora, posso ir mijar? A professora no início teve aquele choque,
falou, olha, tudo bem, eu sei que você precisa fazer sua necessidade, mas você pode falar diferente, você pode falar, posso fazer xixi, por exemplo? E isso acontecia diariamente, o aluno, professora, posso mijar? A professora foi se desgastando com aquilo e exigiu que ele falasse, professora, posso fazer xixi? Ou melhor, ele nem falava professora, ele falava dona, que era uma forma de se tratar a professora. Muito bem. Esse aluno acabou concordando com aquela ideia de pedir para fazer xixi e pedia para a professora, professora, posso fazer xixi? Até que de repente esse aluno parou de frequentar a escola. A professora ficou muito assustada com aquilo e chamou o pai para conversar. Pai, o que está acontecendo com esse aluno? De repente ele parou de frequentar, aconteceu alguma coisa em casa? O pai, olha, professora, está acontecendo alguma coisa muito estranha com meu filho. De repente ele começou a falar, pedir para fazer xixi. E isso não é uma coisa de maricas, não é uma coisa de homem. Porque em casa eu ensino para ele que é mijar, não fazer xixi. Perceberam a situação? Então por essa diferença entre a língua chamada materna, que é a língua ensinada em casa, e a língua efetivamente ensinada da escola, acaba causando esse conflito, sendo que nós temos diversas formas de falar o mesmo assunto. E é isso justamente o papel do professor de língua portuguesa, é fazer com que as pessoas sejam poliglotas dentro da própria língua, conforme ensina o nosso acadêmico Evanildo Bechara. E é essa a nossa tentativa. Muito bem, chegamos ao final desse módulo, espero que vocês tenham gostado. Sejam muito felizes e cuidem-se!